Fala com sabedoria, ensina com amor. É o lema da campanha da Fraternidade sobre a educação neste ano de 2022. Este lema foi extraído do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Como já destaquei na semana passada, no primeiro episódio desta resenha dinâmica, o texto base da campanha da Fraternidade deste ano está dividido em 4 etapas. O primeiro é a escuta da palavra de Deus, esta que iremos tratar neste episódio. A segunda etapa é a escuta do contexto educacional brasileiro. A terceira é o discernir, isto é, como recuperar e ressignificar a educação a partir dos princípios e valores cristãos. Por último, o agir, ou seja, que propostas concretas são sugeridas no texto base. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer a sua presença neste canal, pensado para robustecer a nossa autonomia digital. E esta resenha sobre o tema da educação tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o propósito deste canal. E aqui, independente da sua crença ou da sua religião, independente se você é professor ou estudante, esta resenha dinâmica composta de 8 episódios fará um bem tremendo. Agora, se você é católico e quer dar um sabor todo especial à sua vivência quaresmal, este estudo reflexivo do texto base é indubitavelmente direcionado para você. E para você não perder nenhum episódio, sugiro-lhe que se inscreva neste canal, clicando no botão aqui abaixo, e em seguida ative as notificações. Ok, voltando para o tema deste episódio. Fala com sabedoria, ensina com amor. De qual sabedoria o rei Salomão se refere no livro dos Provérbios? A sabedoria de Deus? A sabedoria do Deus que ordenou o caos? Do Deus criador de todas as coisas? Do Deus de Moisés que arranca o ser humano da fome, da humilhação, da desgraça e o direciona para uma nova terra, para um novo humanismo, para viver com liberdade e autonomia numa terra fértil, abençoada, que corre leite e mel. Isto é, uma terra na qual o ser humano é emancipado e respeitado na sua integridade. Nesse contexto, educar com sabedoria é ajudar o ser humano a sair de um estado de heteronomia, de ignorância, de alienação, direcioná-lo no caminho da autonomia, da emancipação e da libertação integral e profunda. Especificamente, o lema Fala com sabedoria, ensina com amor foi extraído do último capítulo do livro dos Provérbios, quando o autor escreve um poema dedicado à mulher virtuosa. Entre aspas, a mulher de valor, quem a encontrará? Ela é muito mais preciosa do que as joias. Ela abre suas mãos ao necessitado e as estende para o pobre. Fortaleza e dignidade são seus adornos. Ela sorri para o futuro, abre a boca para a sabedoria. E uma instrução bondosa está na sua língua. O encanto é enganador e a beleza passageira. A mulher que teme o Senhor, essa sim merece elogios. Claro, poderíamos arrancar muitos ensinamentos deste último pedacinho do livro dos Provérbios dedicado à mulher virtuosa. Entre as várias virtudes elencadas, o autor destaca a virtude da mulher que teme a Deus. Essa sim merece elogios, diz o autor. E aqui quero inserir o segundo texto bíblico usado para atualizar o provérbio do Antigo Testamento. Fala com sabedoria e ensina com amor. É o texto do encontro dialógico e fraterno de Jesus com a mulher adúltera, no capítulo 8, versículo de 1 a 11 do evangelista João. Ouçamos o texto. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou ao templo, e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério.
Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então disse: eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. O texto base usa do número 10 ao 25 para comentar e refletir sobre o tema da educação a partir deste encontro de Jesus com a mulher adúltera. Eu gostaria de destacar a partir de agora alguns pontos. O primeiro, Jesus é um educador que toca a alma das pessoas, que ensina com amor, porque ele fala com entusiasmo e convicção, a partir do que ele é e vive. Antes de ensinar ou de proferir qualquer mensagem, ele passava a noite em meditação, bebendo da profunda sabedoria divina. Antes de Jesus ensinar ou falar algo, ele já tinha ruminado, refletido, discernido, dialogado diretamente com o seu Pai. Por isso, palavras, gestos e ações de Jesus têm o poder de transformar, de converter as pessoas, de mudar radicalmente a vida das pessoas. No Evangelho da mulher adúltera, logo quando Jesus sentou-se no templo para ensinar, criou-se rapidinho uma grande roda de pessoas em torno dele. De repente, os escribas e fariseus, ou seja, os educadores do tempo de Jesus, que tinham como principal livro didático a Torá, o livro da lei, colocam no meio da roda de conversa uma mulher apanhada em adultério. O texto base, no número 10, questiona: por que trouxeram só a mulher? Por que não trouxeram também o homem adúltero, já que, segundo a lei de Moisés, ambos os envolvidos no adultério deveriam ser apedrejados até a morte? Claro, neste ponto poderíamos abrir uma grande roda de diálogo em torno da cultura machista, patriarcalista da época, que influenciou diretamente a narrativa bíblica e, consequentemente, proliferou-se nas sociedades que beberam da tradição judaico-cristã. Outro questionamento feito pelo texto base no número 11. Para que apresentaram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, se eles, fariseus e escribas, educadores e juízes da época, sabiam de cor todas as leis da Torá, ou seja, frequentemente eles julgavam casos de adultério semelhantes ao da mulher que apresentam a Jesus? Nesta cena, Jesus no meio da roda com a mulher e os fariseus e escribas fazendo suas provocações, vemos dois tipos de pedagogos, dois tipos de educadores. De um lado, Jesus, que ensina com amor, com o coração, com misericórdia. Ele ensina levando em conta as circunstâncias, levando em conta a realidade existencial, humana e espiritual de cada pessoa. Portanto, uma educação personalizada. Do outro lado, temos os escribas e fariseus, os educadores da época que ensinam a lei pela lei, sem levar em conta as circunstâncias e particularidades de cada educando, de cada pessoa. É o ensinamento de massa, da memorização das leis e costumes judaicos. Se Jesus usava um método dialético, ativo, participativo, os escribas e fariseus usavam um método passivo,
tradicional, sem inserir os educandos e as suas necessidades particulares na roda de conversa, na roda da aprendizagem. Como ouvimos no texto bíblico, a intenção dos fariseus em querer que Jesus julgasse a mulher adúltera era apenas testar Jesus, colocá-lo à prova. Era para perceber se o ensinamento revolucionário e inovador de Jesus, nas terras de Israel, se sustentava diante de casos de adultérios, considerados um dos pecados que levariam à morte por apedrejamento. Além de testar Jesus, reza o texto base, parece que também queriam fazer prevalecer a rigidez no cumprimento da lei e dar a conhecer a todos que é a lei quem salva e que somente eles, os escribas e fariseus, são seus legítimos representantes. Outra ação educativa revolucionária presente no texto, visualizamos na imagem de Jesus curvado, escrevendo com o dedo no chão, após ouvir a pergunta maliciosa dos fariseus. E tu, que dizes? E aqui complemento. E tu, o que farias diante de uma mulher assim? Obedeceria os mandamentos da religião ou os violaria em vista de um bem maior? Como sempre repito, Jesus ensinava ou respondia a qualquer questionamento somente após meditar com profundidade, somente após ter embevecido da sabedoria divina, somente após ter ouvido a voz da sua consciência, ou melhor, a voz do próprio Deus, que ecoava dentro dele e ecoa na consciência e na alma de todos nós. Após consultar a sabedoria divina, Jesus responde à provocação dos fariseus dizendo: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. A resposta de Jesus não foi baseada numa lei estática, morta, sem vida, mas foi baseada a partir do universo particular de uma mulher pecadora, temente a Deus, que via nele a maior revolução da sua vida, que via em Jesus o caminho para uma nova vida. Outra cena arrepiante do encontro de Jesus com a mulher adúltera é o curvar-se para escrever com o dedo no chão. Jesus se abaixa para reerguer, para restituir a dignidade ferida da mulher. O bom professor é aquele que se curva diante do educando, dando o melhor de si, a melhor metodologia, a melhor forma de aprendizagem, a fim de extrair do educando o que há de melhor nele. Assim fez Deus, assumiu a condição de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz, para exaltar, para salvar, para implantar neste mundo o seu reino de fraternidade, de amor, de justiça e de paz. E mais, Jesus escrevendo com o dedo na terra, reflete a imagem de um Deus encarnado na realidade humana. A terra é o útero do ser humano. Somos filhos da terra. Somos terra pensantes. Vivemos dela e voltaremos para ela. Como rezamos na quarta-feira de cinzas, somos pó e ao pó voltaremos. Portanto, é da relação direta de Jesus com a terra, é da relação misericordiosa de Jesus com a mulher adúltera que brota a resposta justa para os fariseus e escribas. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa pedagogia inclusiva, humanista, personalizada de Jesus ensinar, de Jesus avaliar a ação humana, causou um grande escândalo para os fariseus e escribas. Segundo o texto bíblico, os mais escandalizados foram os mais velhos. Eles foram os primeiros a abandonar a pedagogia revolucionária de Jesus. Os mais velhos são os que mais resistem às mudanças paradigmáticas, às inovações pedagógicas. Algo semelhante visualizamos nesses últimos anos, quando a escola vive a maior revolução pedagógica educacional dos últimos 500 anos. A pandemia tornou mais visível, potencializou, acelerou as mudanças pedagógicas e metodológicas.
Ensinar questionando, dialogando, fazendo perguntas, interagindo com os educandos. É outra lição que podemos extrair da pedagogia usada por Jesus no encontro com a mulher adúltera. Pergunta Jesus: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ou seja, Jesus interage, deixa a mulher falar. Ela não é um objeto passivo, sem voz, como era na pedagogia usada pelos fariseus e escribas. Aliás, a mulher era proibida de estudar, proibida de abrir a boca nos tribunais. Ela não tinha nenhum poder. Tudo estava sob o comando e o controle do homem. Continuando, diz o texto base no número 18. A lei, a Torá, era para os judeus o que nós chamamos de educação. Naquele tempo, os pedagogos educavam principalmente através do castigo e da punição. Na história da mulher adúltera, opõem-se duas pedagogias, duas formas de educar. A daquelas que se restringem ao que está escrito, sem levar em conta a pessoa e suas circunstâncias, e daqueles que olham para a pessoa com sabedoria e amor, como fez Jesus. Fecha aspas. Os fariseus e escribas usavam como pedagogia para ensinar, entre aspas, pedras na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos aos gritos por socorro e corações endurecidos, fecha aspas. Os professores farisaicos do tempo de Jesus eram escravos das leis, usavam uma metodologia passiva, autoritária, anônima, tratavam os educandos como massa atomizada sem identidade, ignoravam as particularidades e limites de cada educando. Jesus, diferentemente, é um educador que enxerga a dor e as necessidades de cada pessoa. Como reza o número 21 do texto base, Jesus, em diálogo, conduz pedagogicamente todas as partes envolvidas para que sintam e reflitam sobre as fragilidades humanas, às quais todos estão sujeitos. Quando todos aprendem a complexidade da própria situação em que estão envolvidos, as atitudes e a realidade se transformam. Destaco aqui o conceito de educação apresentado pelo texto base no número 22. Educação não é condicionamento ou adestramento. Educação é conduzir e acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesma e do mundo em que vive. É tornar-se a pessoa consciente para que se torne sempre mais sujeito de seus sentimentos, pensamentos e ações. Esse modelo humanista, integral, dialético de educar, questiona e coloca em crise o tradicional modelo de educação como transmissão de conhecimento ou apenas como capacitar tecnicamente o educando para a cultura utilitarista. Para o texto base, o ato de educar é, primeiro, muito mais do que isso. Educar diz respeito ao valor da pessoa como princípio da educação. Ou seja, a relação de diálogo entre o educador e o educando está no centro da educação integral e humanizante. E segundo, educar refere-se ao ato de correção que é conduzir ao caminho reto. Educar não é repressão, mas orientar a pessoa no caminho de uma vida transformada, verdadeiramente convertida à luz da verdade. Quero concluir o encontro desta semana sobre a relevância da pedagogia de Jesus para a educação de hoje, rezando com você a oração da campanha da fraternidade deste ano. Nela contemplamos de forma resumida os principais pontos abordados neste segundo episódio. Rezemos juntos em voz alta. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo,
o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor, que dará vida. Amém. Agradeço de coração a sua companhia nesse estudo reflexivo sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano. Próxima sexta, farei o 3º episódio, no qual refletiremos sobre o escutar a realidade educacional do nosso país, destacando, sobretudo, os desafios potencializados pela pandemia da Covid-19. Sua presença neste nosso canal faz toda a diferença e, desde já, conto com você nos próximos episódios. Um abençoado final de semana, um forte abraço e até a próxima.